Boa tarde, meus irmãos em todo o Brasil, também os meus irmãos que estiver me assistindo no outro país. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, normalmente eu começo o meu vídeo pedindo para vocês dar um joinha para mim aí, né? E para se inscrever no meu canal. Mas hoje eu vou tratar de um assunto um pouquinho desagradável. Um certo cidadão, testemunha de Jeová, está assistindo os meus vídeos e fazendo uns comentários bastante agressivos, fazendo muitas ofensas, né? Coisas que eles falam muito dos mundanos, né? Mas eu acho que o pior mundano teria a boca um pouquinho mais limpa do que esse camarada. E ele falou para mim no comentário que os meus dias estão contados. Agora, depende da interpretação, né? Ele pode ter dito para mim que os meus dias estão contados porque o Armagedon está chegando, né? O Armagedon está aí às vésperas e eu vou ser destruído no Armagedon. Agora, também ele pode ter dito que os meus dias estão contados porque talvez ele está querendo... porque talvez ele pode estar querendo ele mesmo terminar com os meus dias. Mas eu gostaria de falar para esse senhor, o nome desse senhor, o que mostra ali no comentário, é Kurt Anneman. Ô senhor Kurt, deixa eu dizer para o senhor, isso que o senhor está fazendo é grave, o senhor não sabia disso não? Ou o senhor é muito bobo, ou o senhor é muito valentão. O que o senhor é? Por quê? Se o senhor for muito bobo, o senhor está falando sem saber o que está falando. O senhor não conhece de leis. Porque o que o senhor está fazendo aí é ameaça. O senhor pode ser processado por isso, tá bom? E deixa eu falar para o senhor uma coisinha aqui. Se o senhor for processado, a torre de vigia não vai levantar, não vai mover um dedo para te defender, para defender o senhor. O senhor está muito enganado. Se o senhor pensar que o senhor está aí brigando, ofendendo os outros, ameaçando os outros, por causa da torre de vigia, que depois que o senhor cair numa desgraça aí, a torre de vigia não vai defender o senhor não, tá bom? O senhor fica tranquilo. Ó, meus irmãos, testemunha de Jeová é isso aí. É o que vocês estão vendo, é o que eu estou falando aqui. É igualzinho um lobo coberto com a pele de ovelha. Você vê aquele pessoal bonitinho ali, parecendo uma ovelhinha, tudo fofinho. Mas quando ele abre a boca, ele mostra os dentes. Então é isso aí. Testemunha de Jeová é isso aí. Ô senhor Kurt, pouquinho mais de inteligência, né? O senhor é muito bobo, viu? E outra coisa que ele falou para mim também, que dá para mostrar que a inteligência dele é bem limitada. Ele falou nos comentários lá para mim que o corpo governante é Deus. Ele falou que o corpo governante é Deus. Então isso mostra que ele é bem limitado, porque para falar uma coisa dessa tem que ser uma pessoa bem limitada mesmo, né? Mentalmente, né? Então tá bom, o senhor Kurt, cuidado com o que o senhor fala, tá? O que o senhor fala pode custar muito caro para o senhor, viu? Cuidado. Pode custar um processo na justiça para o senhor aí, tá bom? Meus irmãos, as testemunhas de Jeová dizem ser uma religião única, uma religião diferenciada. Bom, isso aí é característica de seita, né? Todas as seitas dizem isso. São únicos, são diferenciados, né? Então eles sempre dizem isso. Mas ninguém pode negar que as testemunhas de Jeová é uma religião única. Ninguém pode negar isso. Isso aí a gente é obrigado a admitir. As testemunhas de Jeová são únicas mesmo. Isso aí, ó, preste atenção. Eu vou citar aqui uma série de exemplos em que mostra que as testemunhas de Jeová trata-se de uma religião única. Ó, eles são os únicos que vão de casa em casa levar a mensagem, levar aquilo que eles acreditam. Eles são os únicos.
Eles são os únicos que não aceitam transfusão de sangue, mesmo sabendo que implica na morte deles, eles recusam a transfusão de sangue, né? Eles são os únicos que adoram um Deus inventado, um Deus que a Igreja Católica inventou. Eles são os únicos que adoram esse Deus. Eles são os únicos que expulsam um filho de casa ou uma filha, caso o filho ou a filha não queira mais servir à organização das Testemunhas de Jeová. Eles são os únicos que abandonam um pai ou uma mãe, né, ali idosos, porque o pai ou a mãe idoso não quis mais ser testemunha de Jeová também, né? Veja, eles são os únicos que dizem que não são filhos de Deus. Eles se recusam a dizer que são filhos de Deus. Segundo eles, filhos de Deus são só os líderes deles. Veja, eles são os únicos que dizem que a terra vai ser transformada no paraíso. Os únicos que dizem que a terra vai ser transformada no paraíso. Eles são os únicos que já atreveram a fazer previsão para a volta de Jesus e para a consumação do século, o que muitos chamam de fim do mundo. Eles são os únicos a fazer tal previsão, sendo que nem Jesus quis fazer. Quando Jesus foi perguntado quando viria esse dia, Jesus disse: acerca desse dia e daquela hora, ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Mas os discípulos não ficaram satisfeitos. Mesmo depois da ressurreição de Jesus, né, da morte e ressurreição de Jesus, eles ainda perguntaram a Jesus, né, sobre esse dia. Então Jesus disse para ele que esse dia Deus reservou para a sua exclusiva autoridade. Então esse dia é só Deus que pode dizer quando que virá esse dia. E os líderes das Testemunhas de Jeová já se atreveram a fazer essas previsões. Falharam, claro, né? Não podia ser diferente, né? Todas falharam, mas eles fizeram, né? As Testemunhas de Jeová são os únicos vigiados pelos líderes. Tanto é que eles têm que fazer um relatório mensal, dizendo quantas horas de pregação eles fizeram, quantos livros venderam, quantas revistas venderam, quantas brochuras venderam, quantas visitas eles fizeram para as pessoas, né? Quantos estudos, supostos estudos bíblicos, eles dirigiram. Então eles têm que prestar contas todo final de mês. Outra coisa, as Testemunhas de Jeová, de todas as religiões que se dizem evangélicas, é a única que o consumo de álcool, de bebida alcoólica, é liberado. Ali, todos podem beber, né? E veja que não é coisa escondida, não. Nas religiões evangélicas, muitas vezes as pessoas bebem, mas escondido, ali debaixo de um quieto ali, né? Não, lá nas Testemunhas de Jeová é liberado. Inclusive a ordem, inclusive os exemplos vêm da sua liderança, o chamado de corpo governante. 11. Eles são os únicos, as Testemunhas de Jeová são os únicos nesse mundo que eu já vi falar que vê um filho morrendo num leito de hospital e o médico chega e fala assim: olha, se essa criança não tomar uma transfusão de sangue, essa criança vai morrer. O pai exige que a criança morra. Deixa a criança morrer, então. E muitas vezes, quando o médico ou o hospital ali, né, entra na justiça para garantir o direito da criança viver, os pais entram na justiça para o filho morrer. A única religião que eu já vi no mundo fazer isso são as Testemunhas de Jeová. Eles são os únicos que, quando uma pessoa deixa a organização, pode ser uma pessoa, pode ser um amigo deles, amigo de longos anos, pode ser um parente muito próximo, até um filho, um pai, eles são incentivados a odiar a pessoa que sai. Odiar com todas as forças a pessoa que sai da organização. Eles são os únicos
que dizem que Jesus voltou, que Jesus veio invisivelmente em 1914. Eu nunca vi nenhuma outra religião dizer uma coisa dessa. Bom, eles são os únicos que dizem que Deus está governando a partir de 1914. Também nunca vi nenhuma outra religião falar uma coisa dessa. Que Deus está governando, ou seja, que Deus está reinando a partir de 1914. Também, eles são os únicos que dizem que apenas 144 mil pessoas irão para o céu. Nunca vi nenhuma outra religião também falar isso. Ó, eles são os únicos que não comemoram aniversário, mas se você perguntar a eles qual o texto bíblico que proíbe comemorar aniversário, eles não falam, eles não sabem. Eles não têm um texto bíblico que proíbe a comemoração do aniversário. Eles são os únicos que não comemoram o Natal, porque, segundo eles, a Bíblia não mostra a data do nascimento de Jesus. Mas comemoram a morte de Jesus, que a Bíblia também não mostra a data da morte de Jesus. Por isso eles comemoram num ano eles comemoram numa data, no outro ano no outro, assim por diante. Eles não têm uma data específica para a comemoração da morte de Cristo. Então agora fica a pergunta, né? Se eles não comemoram o Natal porque eles não sabem a data que Jesus nasceu, como é que eles comemoram a morte também sem saber a data que Jesus morreu? Né? Veja, eles são os únicos que recusam o pão e o vinho que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Ali, quando eles estão lá na comemoração deles, as pessoas passam com o pão e o vinho ali, vai passando de mão em mão, eles somente olham. Ninguém come o pão nem bebe o vinho. Segundo eles, são só os líderes deles que podem comer o pão e beber o vinho. Então, meus irmãos, nós vimos aqui muitas coisas em que as testemunhas de Jeová são diferentes das outras religiões. Mas muita coisa. Agora, será que ser diferente é importante? Será que ser diferente dos outros tem tanta importância assim? Bom, vamos analisar aqui, por exemplo, a nação de Israel. A nação de Israel se julgava um povo diferente. Povo diferente, povo diferenciado, povo de Deus. E com isso aí, eles humilhavam todas as nações. A nação de Israel pagou caro por isso. Eles foram perseguidos. Os judeus foram perseguidos em vários países do mundo por causa dessa arrogância deles. Essa arrogância dos judeus fez com que eles foram perseguidos em vários países. Agora veja. Eles sempre humilharam todas as nações, né? E que por isso eles sofreram várias perseguições. Agora, veja. Com a pompa de ser o povo escolhido de Deus, um povo diferenciado, eles condenaram e executaram Jesus. Com essa pompa toda de ser o povo escolhido de Deus, o povo, como é que podemos dizer assim, o povo escolhido de Deus, um povo diferenciado, condenaram e mataram Jesus Cristo. Né? Agora veja, será que isso aí foi importante para eles ser um povo diferente? Né? Será que resultou em algo bom para eles se julgar um povo diferente? Não, serviu a eles se julgar um povo diferente, ser um povo diferente, um povo de Deus, serviu apenas para eles ser mais arrogantes e mais prepotentes. Serviu para isso. Veja. Agora, isso é o que acontece quando alguém ou alguma organização se julga superior aos outros, ou se julga exclusivo. Né? Começa a se achar melhor do que os outros e começa a humilhar as outras pessoas ou as outras organizações. É o caso das testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová
se dizem ser o povo escolhido de Deus, se dizem melhor do que todo mundo, dizem ser as pessoas que vão se salvar, os outros todos vão ser destruídos, né? E com isso aí, o que é que eles ganham com isso? O que é que eles ganham em ficar humilhando os outros? Eles são os únicos que mandam filhos abandonar pais abandonar filhos. E com isso aí, o que é que eles ganham? Eles ganham antipatia. As pessoas tratam eles com antipatia. Por que é que hoje, atualmente, tantas pessoas fazem vídeos falando, ou seja, denunciando essas práticas das testemunhas de Jeová? É porque eles são um pessoal antipáticos. O negócio deles é criticar as outras religiões e não aceita ser criticados. Quando a gente critica eles, critica ali a organização, não as pessoas. Nós ativistas, nós não criticamos as pessoas das testemunhas de Jeová. Nós criticamos a organização das testemunhas de Jeová. Os modus operandi da organização. Nós não estamos falando aqui de pessoas. E, no entanto, nós somos atacados como pessoas. Como o senhor Kurt Hermann. Como é que é? Deixa eu ver. Kurt Hahnemann está me atacando e está me falando algumas coisas que eu considero como seja uma ameaça. Agora, se por acaso ele for um bobão que não sabe o que está falando, tá tudo bem também. Então tá bom. Então, meus irmãos, uma boa tarde para vocês e que Deus abençoe a cada um de vocês.